Vou te contar uma história muito interessante. Olha só. No livro de Ruth, no capítulo 2, Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante, e ele era da família do Elimeleque, que é o marido morto da Noemi, né? E um dia a Ruth disse a Noemi: Deixa que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo, né? Ah, aí a Noemi respondeu: Vai, minha filha. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E, por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: Que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: Quem é aquela moça ali? E ele respondeu: É a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Boaz respondeu: Eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. É interessante você perceber o seguinte: a Ruth e a Orfa eram duas noras de Noemi, né? Cujos maridos também haviam morrido, os filhos de Noemi. Voltaram para Belém porque souberam que a fome que havia tido naquela terra e que foi o motivo pelo qual Elimeleque saiu com Noemi e seus dois filhos para a terra de Moabe, né? E então elas souberam que já havia pão em Belém, né? E Belém significa casa do pão. Havia pão na casa do pão. O que aconteceu? A Ruth foi catar espigas, né? Que havia uma lei que as espigas que aqueles que estavam colhendo deixassem cair no chão, que ficasse no chão para os pobres, os estrangeiros pegarem, né? Eles podiam pegar as que ficaram nos pés depois que aqueles que colhem tivessem passado e pegadas do chão também. Você vê o seguinte: a cronologia dos fatos, como é que Deus ordena as coisas com o tempo e o propósito dele, né? Ah, Boaz era um parente distante de Elimeleque e ele tinha o direito de se casar com Ruth e dar continuidade à linhagem do filho de Noemi, do ex-marido de Ruth, o marido morto, e ficar com as terras que eram da família de Elimeleque, caso se casasse com Ruth, tá? E Deus tinha esse propósito lá na frente. Boaz, ele estava em Belém e chegou ao campo exatamente no momento em que Ruth foi catar espigas. Sendo que, com tantos campos que haviam ali, Ruth foi exatamente na plantação de Boaz, sem saber que ele era o parente remidor, né? Ela não sabia. Quando ele chegou de Belém
ele logo, e foi ao campo, ele logo notou Ruth. Perguntou quem era ela. E o chefe dos trabalhadores já sabia quem era essa mulher. A fama de Ruth, a fama de uma pessoa compassiva, piedosa, que estava cuidando da sogra viúva, né? Que preferiu deixar sua terra, seu pai, sua mãe, sua família, sua nação, para ir atrás do Deus de Noemi, porque se você for ver lá no capítulo 1, ela fala assim, no verso 16, para Noemi, que a Noemi queria que ela fosse embora para os pais dela, assim como a órfã foi, né? Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. O seu Deus será o meu Deus. Deus ouviu isso. Uma estrangeira querendo o Deus de Israel. E aí o que aconteceu? Todas as coisas foram a favor de Ruth. E aí o plano de Deus começou a se encaixar, se cumprir. As coisas começaram a se encaixar no tempo certo, no lugar certo. Então, por que Boaz notou Ruth? Por causa do favor de Deus que estava sobre Ruth. O favor de Deus. E o favor de Deus espalhou a fama de Ruth para que todos soubessem o bem que ela estava fazendo para a sogra dela. E aí, como o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento, lá no Novo Testamento, Jesus fala em Mateus 5, que ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma mesa ou debaixo de um alqueire, né? Mas sim no velador, num lugar alto, para que todos que entrem sejam iluminados por aquela luz. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, por causa do bem que a Ruth estava fazendo a Noemi, o Pai que está no céu estava sendo glorificado e ela seria recompensada por isso. Todos estavam vendo a boa obra de Ruth porque a luz dela estava brilhando, né? Assim como a luz ilumina as más obras, ela ilumina também as boas obras. E olha o que aí ela faz aquela pergunta, né? Por que o Senhor reparou em mim? Por causa do favor de Deus. E é tão bom para mim que sou estrangeira, por causa do favor de Deus. A graça imerecida sendo demonstrada aqui. A graça que está sobre mim, sobre você, que não merecemos. O favor imerecido que está sobre nós. É isso aqui que esse trecho fala. É esse mesmo favor que está sobre nós. E aí, a outra parte, quando Boaz responde, eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, né? Desde que seu marido morreu. Eu sei que você deixou seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Antigo Testamento, sombra do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Jesus fala lá em Marcos, capítulo 11, se não me engano, assim, aquele que deixar pai, mãe, filhos, casas, campos, negócios, por amor de mim e do Evangelho, receberá ainda neste século 100 vezes mais. E no século vindouro, a vida eterna. Então, este trecho da palavra de Deus está apontando para a graça e para aquele momento em que você faz a decisão, eu vou servir a Jesus Cristo. Ele está em primeiro lugar. Que essa palavra encontre lugar no teu coração, que você tenha paz. E se você ainda não conhece Jesus Cristo, peça ao Pai para te mostrar Jesus, que Ele vai te mostrar Jesus. Aí você pede assim, vem morar dentro de mim, Jesus. E Ele vai te fazer filho de Deus.
Fique na paz.